Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master tubarão, que é aquele que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações, sou analista master de licitações e no episódio de hoje eu vou tirar uma dúvida muito comum. Professora, nas eleições, em ano eleitoral, isso vai causar a suspensão das licitações, as licitações vão parar em ano eleitoral, vai diminuir a quantidade que o governo vai comprar em ano eleitoral. Eu vou aqui trazer todas as respostas para essa principal dúvida. E antes da gente continuar, eu quero já te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo, assim você me ajuda na divulgação do canal e também a trazer informações importantes para pessoas que, como você, estão buscando por essas informações. E assim, eu sei que você também gosta desse tipo de conteúdo, e assim eu posso trazer mais conteúdos como este aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar as notificações no sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui em primeira mão, que vão te ajudar a alavancar sua carreira para além dos R$ 10.000 por mês. Então vamos lá, antes da gente começar, primeira pergunta, né? Existe, infelizmente, na internet muitas informações e informações que são passadas de uma forma totalmente distorcida, de uma forma equivocada. E no próprio ambiente, tá, do órgão, da entidade pública, por falta de conhecimento, muitas vezes, do agente público também, a gente costuma ouvir alguns mitos sem nenhum fundamento, totalmente irregulares, tá? Quer dizer, frases que não tem nenhuma lógica, que ou podem ser erros, né? A pessoa escutou e está repetindo, ou até uma desculpa, e você que está aqui, você vai aprender a como não cair nesses erros, nessas fake news, né? Então, como que funciona? Eu sempre gosto de começar essa live perguntando o seguinte: é possível você simplesmente parar de respirar? Vamos supor se agora você acontece alguma coisa, você para de respirar. Você vai conseguir ficar vivo por mais uma semana sem respirar? E, obviamente, a resposta é não. Se você parar de respirar, você morre. A mesma coisa acontece com o governo, com o Estado, com o Brasil. Se, por algum motivo, as licitações pararem, acabarem, forem suspensas, o país morre. Não é possível e não existe possibilidade nenhuma da gente continuar vivendo sem as licitações. No dia que as licitações acabarem, o país inteiro vai falir, vai fechar. A máquina estatal, e quando eu falo máquina estatal, eu estou me referindo a todos os órgãos, a todas as entidades que a gente tem no Brasil. Jamais, nunca param de comprar. E um estudo recentemente efetuado por empresas que fazem softwares, né, de utilização de pregões, que disponibilizam esses softwares de utilização de pregões para todas as esferas aí do Brasil, descobriu-se que no último ano eleitoral, inclusive, as licitações tiveram um gasto ainda maior, isso é, o governo ele injetou ainda mais dinheiro em ano eleitoral em relação a outros anos. Então, isso não, de forma nenhuma, isso faz com que, por o ano ser eleitoral, que a gente tenha diminuição do número de licitações, que a gente tenha diminuição da quantidade de compras, de contratações que serão feitas, e de forma alguma as licitações vão parar em ano eleitoral. Tudo continua da mesma forma. Por exemplo, as eleições agora, que vão acontecer em outubro, no domingo, né? No dia, não sei se é dia 2 ou 3 de outubro, na sexta-feira vai ter licitação normalmente, e na próxima segunda, um dia depois da eleição, também vai ter licitação normalmente. Pode ser que não tenha logo na segunda-feira, porque o órgão de repente não quer colocar, mas na terça, na quarta. Isso significa que não existe suspender as licitações, não existe falar que as licitações vão ser suspensas por causa de ano eleitoral, que as compras serão diminuídas, porque a máquina estatal ela não pode parar de comprar, de contratar. É só você dar uma olhadinha na sua cidade, não precisa nem longe. Na sua cidade tem prefeitura, tem câmara, tem creche, tem escolas. Você acha que por conta do ano ser eleitoral, as creches elas podem simplesmente parar de funcionar?
A merenda vai parar de ser comprada, de ser entregue? Os hospitais vão fechar? A gente vai parar de comprar medicamentos? A gente vai parar de comprar insumos? A gente vai parar de atender a comunidade porque é ano eleitoral? A polícia vai parar de sair na rua? Vai fechar? Não vai sair porque é ano eleitoral? O batalhão tá lá comprando todos os dias, desde o cafezinho do servidor público, desde a alimentação, desde os móveis, desde a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, os hospitais, medicamentos, cesta básica. Não tem como parar. Então é um grande mito, são informações distorcidas de, às vezes, pessoas sem conhecimento na área que acabam dando uma olhadinha ali na lei por cima, e aí, opa, tá escrito isso aqui, então não vai ter licitação. Não. Então, eu vou compartilhar aqui o PDF de hoje para a gente, de uma vez por todas, tirar esse mito sem nenhum fundamento. E eu vou te falar quais são os impactos, que tem alguns impactos, sim, se tem algumas vedações aos agentes públicos, tá? E que não é a causa de diminuição das licitações. Então, vou compartilhar aqui para você aprender de uma vez por todas e, inclusive, utilizar isso na sua carreira como analista master de licitação, seja representando a sua própria empresa, seja representando empresas de terceiros, e com isso, tá? Trabalhar como um verdadeiro tubarão. O verdadeiro tubarão aqui, ó, eu trabalho há 23 anos e eu tenho mais de 25 mil alunos formados. O verdadeiro tubarão, o analista master tubarão, que tem o conhecimento certo, que sabe trabalhar, não tem nada que para. Você acha que os meus alunos pararam de trabalhar porque é ano eleitoral? Pelo contrário, os resultados são cada vez melhores, resultados acima de 10 mil reais por mês. Dá uma olhadinha depois aqui na nossa playlist, podcast Analista Tubarão, para você conhecer algumas histórias, alguns casos de sucesso de pessoas que começaram do zero, que já estão faturando acima de 10 mil reais por mês em um curto espaço de tempo, e que se eles acreditassem nessas histórias e nesses mitos, eles estariam deixando de ganhar, perdendo mais de 10 mil reais por mês por um mito sem nenhum tipo de fundamento. Então basta você entender que isso não vai de forma alguma impedir que você tenha ganhos. Pelo contrário, o que pode impedir você de ter ganhos são falsas crenças, são crenças equivocadas, mentirosas, que você acaba escutando, coloca isso na sua mente e aí você deixa de trabalhar em algo imediatamente aplicável, uma carreira imediatamente aplicável que pode te trazer frutos extraordinários, trabalhando da sua casa mesmo, se você quiser, por acreditar numa mentira, por acreditar numa fake news, por acreditar numa notícia distorcida e mal colocada. Então, você tem que tomar cuidado também de onde você coleta essas informações, tá? Então, sempre siga aí canais com conteúdos de empresas que já estão há muito tempo no mercado, para você ter sempre informações relevantes e seguras. O mais importante, informações seguras. Infelizmente, a internet ela veio com tudo, então a gente tem muita, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação, a gente também tem acesso a muita informação errada. Então, saiba bem quais são os canais que você busca, as informações, canais seguros que vão te trazer um conteúdo relevante, que realmente vão fazer com que você alavanque a sua carreira, mas de forma segura, com maestria, tá bom? Com excelência sempre. Então, compartilhando aqui o PDF da aula de hoje, quais são os impactos, então, que a gente tem por conta das eleições. E a gente tem aqui a Lei 9.504 de 1997, que lá nos artigos 73 e seguintes traz ali algumas vedações para o agente público, para o servidor público que vai fazer a licitação. E eu vou te mostrar aqui que são impactos bem leves, bem sutis, e que de forma alguma isso aqui vai impactar negativamente na carreira de um analista de licitação tubarão. Pode impactar na carreira de uma rêmora, de um aventureiro, de um amador que não sabe como trabalhar, que vai deixar de trabalhar por acreditar numa informação equivocada que ele viu por aí. Mas quem tem o conhecimento, ou quem sabe, não precisa ter conhecimento na sua cabeça, mas se você sabe aonde buscar o conhecimento certo, você vai entender que isso aqui, a eleição ou não de eleição, não vai mudar nada, não vai impactar negativamente a sua carreira, muito pelo contrário, tá? Então, quais são os impactos das eleições no mundo das licitações? O primeiro é em relação aos serviços de publicidade institucional. Então, a legislação que trata aqui desse tema, a Lei 9.504, ela traz que é preciso que o agente público ele leve em consideração o que foi gasto com serviços de publicidade institucional nos 3 anos anteriores. Isso aqui nada mais é do que um limite quantitativo para que o agente público ele não cometa abuso, para ir lá se promover e tudo mais, dos valores que são contratados
para serviços de publicidade institucional, mas não quer dizer que o serviço de publicidade ele vai parar. Então, as empresas que também prestam esse tipo de serviço, que passa por licitação, o contrato vai continuar, mas tem uma limitação no quantitativo para não ter um abuso de poder. De repente, esse ano, os outros anos ele gastou um quantitativo X em valores, e esse ano ele gasta 50 mil vezes mais. Então, é só isso. É uma vedação para inibir qualquer tipo de abuso de poder, de abuso aí nos valores que são contratados para serviços de publicidade, mas nem assim faz com que o serviço de publicidade não seja contratado. Ele continua, os contratos de serviço de publicidade vão continuar funcionando normalmente, tá? Segundo impacto é em relação aos shows artísticos, tá? Para inauguração. Então, vamos supor que aqui na minha cidade a gente vai inaugurar um hospital, tá? Então não vai poder ter inauguração? Claro que vai, não tem problema nenhum. O hospital pode ser inaugurado esse ano. Porém, não pode chegar aqui, por exemplo, o prefeito e contratar o show ali do Zezé de Camargo e Luciano, do Chitãozinho Chororó, de agora eu tô por fora, hein, pessoal? Tô bem por fora mesmo dos nomes aí. Enfim, contrata aí a Anitta, contrata algum artista para vir aqui fazer um show de inauguração. Então, isso é uma vedação, nos 3 meses que antecedem as eleições, então 3 meses antes da eleição, eu não posso contratar um show artístico com recurso público para fazer a inauguração de um hospital, de uma creche. Isso para evitar a autopromoção, né? Daquele agente, daquele gestor. Então, é uma das vedações que pode ver que não vai implicar em absolutamente nada na sua carreira como analista de licitação, mesmo porque esses shows, quando são contratados por inexigibilidade de licitação, direto com o artista ou com o seu empresário. Então, isso não vai impactar em absolutamente nada na sua carreira como analista master de licitações, tá? Terceiro ponto. E aí é um ponto que não é nem a Lei 9.504 que traz, é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma previsão, e isso daqui é bem tranquilo, é bem fácil de entender. É o seguinte, eu vou realizar uma licitação aqui nesse ano, então a licitação que eu vou realizar nesse ano, o contrato que eu for efetuar esse ano, o contrato, o empenho que eu vou realizar esse ano, eu tenho que ter caixa para pagar esse ano. Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz, eu não posso contrair nesse exercício uma dispensa, uma despesa, e jogar para o próximo, né? Que vai mudar lá o gestor, eu vou lá e jogo para o próximo ano, tá? Então, vamos lá, vamos entender isso aqui, é muito simples. Eu posso realizar normalmente licitações, eu posso realizar normalmente contratações todos os dias. Na sexta-feira antes do dia da eleição vai ter licitação, na segunda-feira depois da eleição pode ter licitação, não tem problema nenhum, você vai ver, tanto na semana que antecede, em outubro, quanto na outra semana posterior à eleição, vai ter licitação normalmente. Isso não muda, não pode, o governo não pode ficar sem serviço, não pode ficar sem produto, não pode ficar sem as suas obras. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz só é que quando eu faço uma licitação, então, nesse exercício, eu tenho que ter a verba para pagar empenhada nesse exercício. Eu não posso jogar para o exercício próximo, tá? É simples assim, mas tem exceção. Qual que é a exceção? Por exemplo, uma obra, e quando a gente fala de obras, todas as obras praticamente, como elas tem um tempo maior que um ano, né? Vou construir aqui um prédio, tem um tempo maior que um ano, ela entra no plano plurianual. Né? Geralmente é um planejamento que pode ser feito ali com vários anos, por exemplo, 4 anos, e aí ele entra nesse planejamento. Então, aí, nesse caso, eu não vou chegar ano que vem e vou parar a obra e vou deixar a obra abandonada, não. A obra ela já está prevista no plano plurianual, no PPA, já tem a previsão, ela tem ali todo um cronograma físico-financeiro que foi feito, ali planejando ali pelos 4 anos, e aí eu vou empenhar a verba do exercício financeiro respectivo. Esse ano, verba desse exercício, ano que vem, verba do exercício do ano que vem, tá? Normalmente. E também serviços continuados. Flávio, o que são serviços continuados? São aqueles serviços que eles não podem ser simplesmente paralisados. Vamos pensar num serviço de limpeza predial. Eu estou aqui, então, na Câmara, tem que fazer a limpeza, não posso simplesmente chegar, agora entrou a eleição, então vamos parar a limpeza, não precisa limpar, vamos ficar trabalhando no prédio sujo, o banheiro imundo. Não pode, não para. Então, esses serviços contínuos que a gente não pode ter interrupções, ele tem que ser prestado sem parar. Esses contratos, eles são
eles viram o ano, né? Então a gente vai prorrogando esses contratos. E isso vai seguir a vida normal, tá terminando esse ano, vai prorrogar, prorroga para os próximos 12 meses, prorroga para os próximos 12 meses, até os 60 meses lá, e cada exercício financeiro ele tem o seu respectivo empenho com as verbas daquele exercício financeiro, tá? Outra dúvida muito comum, sistema de registro de preços, poxa, eu tenho um órgão que está fazendo sistema de registro de preços em dezembro, está fazendo em dezembro, e aí vai começar até fazer a ata, é só ano que vem, isso pode, professora? Claro que pode. O sistema de registro de preços, ele é um pouco diferente de uma licitação tradicional, porque a gente faz a licitação, e aí eu não vou lá e fecho o contrato. Eu faço uma ata de registro de preços que tem validade ali, por exemplo, por 12 meses. E a ata de registro de preços, ela não é contrato, ela não é um empenho, ela não é um contrato. Dessa ata, sim, vão poder surgir quantos contratos eu precisar. Então, se eu estou aqui em outubro, por exemplo, e aí eu tenho uma ata de registro de preço, e aí eu faço o empenho dessa ata de registro de preço, esse empenho eu preciso pagar, eu preciso ter verba para pagar nesse exercício, tá? E aí, o ano que vem continua normal, a ata vai valer durante o seu período de validade, dos 12 meses, então não influencia em nada isso daqui, tá? E o quarto ponto é a questão de transferências de verbas. Quando a gente fala de transferência, a gente tem dois tipos de transferências, as obrigatórias e as voluntárias. Então, as voluntárias, geralmente, elas são fechadas por contrato de convênio, um convênio de repasse, um acordo. Então, vamos supor que a União faz um acordo, faz um convênio com o Estado, com o município, ou o Estado faz com o município, onde ele repassa verbas voluntariamente para aquele município. Muitos municípios dependem muito dessas verbas que são repassadas. E aí também uma leitura equivocada da lei faz a pessoa achar que por ser ano eleitoral não vai existir repasse de verba. O repasse de verba ele acaba, e não é verdade, tá? O que a legislação traz é que esse convênio, esse acordo entre a União, o Estado e município, ou Estado e município, ele já tem que ser sido fechado, tá? No prazo de 3 meses antes do período da eleição, antes do pleito, né? Antes do dia ali da eleição. Então, se 3 meses antes o convênio ele foi fechado, o contrato foi fechado, nada impede que o repasse de verba ele continue sendo feito, né? Em partes ali, a União vai continuar repassando aquele valor. Então, cuidado, né, com isso daqui para obras e serviços, tá? Então, em outro ponto também, obras e serviços que já estão em andamento, ou seja, que 3 meses antes do período da eleição, eu já tinha uma obra e um serviço iniciado, não é uma coisa nova que eu estou criando agora, não, eu já tinha uma obra, já estava previsto que uma obra seria feita. E toda obra, como eu disse para você, tem um cronograma físico-financeiro, que tem as etapas da obra. Então tem etapa, primeiro vão fazer a parte da terraplanagem, aí paga a terraplanagem. Segundo, vai fazer a parte da estrutura, paga a estrutura. Então ele já vem com todo o cronograma de etapas da obra que serão executadas e dos valores que também serão pagos para aquela empresa que vai fazer aquela obra. Então, se já iniciou antes do dia 2 de julho, que são 3 meses antes da eleição, no caso desse ano aqui, né? Tranquilo, isso aí vai seguir normalmente, tá? E nada impede que o recebimento dessas verbas durante esse período, desde que o contrato, o convênio tenha sido fechado antes desses 3 meses, antes do dia 2 de julho, tá? E então, aqui fica claro, pessoal, que apesar de ter alguns impactos no ano de eleição para os agentes públicos, algumas condutas dos agentes públicos que eles precisam seguir para evitar qualquer tipo de autopromoção, por exemplo, né, no ano eleitoral, isso aqui não impacta negativamente de forma alguma para a carreira do analista master de licitação. Então, quem aí está tirando o corpo fora, colocando a culpa na eleição, meu amigo, não, eu acho que a carreira do analista master também não é para você, porque talvez você está usando uma desculpa para deixar de trabalhar. E aqui eu estou falando com toda a sinceridade, tá? Por quê? Porque talvez também não seja uma prioridade para você se tornar um analista master, faturar acima de 10 mil reais por mês. E tá tudo certo se essa não for uma prioridade para você. Mas quem quer mudar de vida, virar a trajetória da vida, repaginar para uma carreira imediatamente aplicável, que você possa ter ganhos acima de 10 mil reais por mês, as eleições nunca serão uma desculpa para você não iniciar agora a sua carreira. Então, está na sua mão, as eleições não vão impactar negativamente a carreira do analista master de licitação, muito pelo contrário,
as licitações, as dispensas, elas continuam todos os dias do mesmo jeito que você tem que respirar para sobreviver. O governo, o estado, os municípios, a União precisa fazer as compras e as contratações para continuar a máquina estatal funcionando para o mundo, para o Brasil continuar funcionando. Sem isso, o Brasil para de funcionar, vira o caos, né? Então, as eleições não vão impactar negativamente, com apenas pequenos impactos para os agentes públicos e que não vão influenciar negativamente a carreira de quem realmente sabe trabalhar como analista master tubarão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo podcast. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você.